Amadeus Mozart. Graça e paz, meus irmãos. Então, continuando, sexto vídeo. Há uns escritos apócrifos, ou seja, cuja origem, cuja autoria geram dúvida, por isso são chamados de apócrifos. Por exemplo, a Bíblia protestante tem 66 livros. A Bíblia de tradução católica, essencialmente católica, ela tem 72 livros. Para os crentes de cultura, crente reformada, esses livros extras são chamados de apócrifos. Por exemplo, 1ª e 2ª Macabeus, livro de Tobias, extensão 2º Esdras, tem exceção, livro de Judite, estão na Bíblia católica. Mas veja bem, se você for uma publicadora evangélica, talvez você não vá encontrar essa Bíblia católica. Essa Bíblia católica que tem esses livros que nós chamamos de apócrifos, que são extras, não estão no cânon sagrado, mas não no cânon da Bíblia protestante. Mas digo para vocês, em nada, absolutamente nada. Pode ler, eu já li. Não vai atrapalhar em nada, porque em relação ao Novo Testamento, não há escritos apócrifos na Bíblia católica. Então, é só a primeira metade, ou seja, o Velho Testamento. Mas se você pegar a Bíblia católica e ver o Novo Testamento, não há problema. Há uma questão de linguagem atual, linguagem clássica, tradução João Ferreira de Almeida, Matos Soares e por aí vai. Tá bom? Então, evidentemente há escritos falando acerca de Paulo. Flávio Joséfo, historiador hebreu, do que eu apresentei aqui outro dia no vídeo, falando que a história dos hebreus, ele, apesar de ter sido contemporâneo de Paulo, não há indicações de que ele tenha se conhecido. Eu sou contemporâneo de todo mundo que tem 50 anos, 56 anos que eu tenho. Isso não quer dizer nada. Então, esse historiador, Flávio Joséfo, não cita acerca de Paulo, mas há escritos. E foram encontrados, por exemplo, assim, Atos, entre aspas, de Paulo e Tecla. Teclas trata-se de uma pessoa, uma mulher. Atos de Paulo e Tecla. O que diz o texto aqui? Vamos lá. O texto traz uma informação, para muitos, às vezes, lendárias. Para outros, não é assim, nem tanto. Sobre o discipulado ou instruções da salvação a uma jovem chamada Tecla. E há uma descrição física de Paulo. Vamos lá, uma descrição física de Paulo, que está nesse livro apócrifo chamado Atos de Paulo e Tecla. Paulo era um homem de pequena estatura, parcialmente calvo, pernas arqueadas e complexão física robusta, olhos próximos um dos outros e nariz um tanto quanto curvo. E essa questão que fala acerca da aparência dele ser mais frágil quando o pessoal, em 2 Coríntios 10:10, por favor, vamos pegar para dar uma lidinha. 2 Coríntios 10:10. Diz assim, 2 Coríntios 10:10. Pois as suas cartas, Paulo falando das suas próprias cartas, pois as suas cartas dizem, são graves e fortes. As suas cartas são graves
e fortes, mas a presença pessoal é fraca e a palavra um pouco desprezível. Ou seja, ao descrever a aparência física aqui nesse Atos de Paulo e Tecla, e em 2 Coríntios 10:10, vemos aqui que não está muito longe do real. Então, esse texto apócrifo não temos como, é isso mesmo. Não há como confirmar isso daí, entendeu? Então, meus irmãos, estamos finalizando aqui. Foram 6 vídeos de 10 minutos. Eu estou aqui vendo aqui, essa referência aqui, sobre a cronologia das epístolas de Paulo. Nós falamos aqui até o momento da conversão. Nós não falamos aqui da vida de Paulo. Aí seria, isso aqui se arrastaria por vários vídeos. Mas vamos aqui. A primeira epístola de Paulo, que não tinha esse nome, primeira aos Tessalonicenses, foi aos Tessalonicenses, em 51 depois de Cristo. A segunda aos Tessalonicenses foi em 52. 1 Coríntios, 2 Coríntios foram nesta ordem. 1 Coríntios 56, 2 Coríntios 57, Gálatas foi em 57, Romanos em 57 e 58 e 60, Filipenses em 62, Colossenses 62, Filemon, aquela carta que recentemente nosso querido Ed Renekiewicz, gosto muito da pregação do Ed. Eu ouço pregação do Ed antigas da Igreja Batista de Água Branca. Ele está lá, eu imagino que ele está lá ele está lá na Igreja Batista de Água Branca há mais de 29 anos, há quase 30 anos. Olha quanta pregação tem esse senhor. Então, ele fez uma colocação acerca de Filemon, que não vai dar tempo aqui de falar, não foi muito bem aceita por líderes religiosos e teológicos. Mas se você se aproximar e fizer uma pequena análise do que ele quis dizer, o que quis dizer assim, atualizar a Bíblia, ele fez a mesma coisa que Paulo. Mesma coisa. Ele fez a mesma coisa que Paulo. Porque Paulo sintetizou a lei, os profetas e os salmos, a cultura, filosofia helênica, a lei romana, fez a reflexão. Não é à toa que 50% dos 27 livros do Novo Testamento são de autoria dele. É assim agora? Leia os Romanos, leia 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver. Leia os Gálatas. Quando ele falou em atualizar a Bíblia, ele disse assim, não é você esquecer esse texto e colocar outro texto no lugar. Não, isso não. E o Guedes não precisa de ninguém para defendê-lo. Ele tem uma história. Eu vi a pregação 3 vezes. Peguei parte por parte. Não há heresia ali. Não há heresia. Eu entendi perfeitamente o que aconteceu. Parabéns a propósito, Ed. Quem sou eu? Parabéns. Parabéns, Ed. Seu trabalho. Então, finalizando, isso aqui foi até a conversão. Tá bom? O que nós vimos? Cidadão romano, com prerrogativas de cidadão romano, fariseu, da tribo de Benjamim,
certamente era circuncidado, evidentemente, ao 8º dia, como diz a lei. Ele aprendeu a fazer tendas porque era um ofício importante. Você imagina que as distâncias daquela época eram percorridas a pé, ou sobre cavalos, ou sobre camelos. E quando ia anoitecer, antes de anoitecer, tinham que armar as tendas. Então, ser um fabricante de tendas e aprender o ofício de fabricante de tendas era muito útil. Tá. Então, fabricante de tendas, aprendeu aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseus. Fariseu de fariseus. E eu quero terminar aqui também lendo Filipenses, voou aqui na minha cabeça aqui, mas Filipenses, palavras dele, Filipenses 1, versículo 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pois para mim, diz Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E peço também, por favor, mais um pouquinho de paciência. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Olha aqui, ele lembrando, em Atos capítulo 9, em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, para me prenderem, mas por uma janela da muralha, desceram-me num cesto grande, e assim escapei das mãos daquele que queriam. Quem queria? Paulo se viu perseguido por aqueles que antes eram amigos dele, os antigos fariseus, do grupo que lhe pertencia, e ele não era compreendido. Ei, esse aí não é aquele que veio aqui com cartas para perseguir, para nos prender? Então ele ficou atacado de um lado e incompreendido do outro. Veja bem. Então, meus queridos, é este homem. Este homem se converteu e fez a contribuição imensa para o mundo ocidental. O mundo ocidental não seria o que é, sem também a contribuição de Paulo. E na gênese dessa contribuição está Jesus Cristo de Nazaré. E ele, propagador do cristianismo, através da sintetização da lei, ele, da mesma forma que Deus usou Moisés. Como assim? Por exemplo, Moisés ficou 40 anos para até se revelar. Ele ficou 40 anos do nascimento, depois, vou explicar, o negócio do nascimento, o rio, o cesto, a sobrinha do faraó, a filha do faraó, tal. Beleza. Aprendendo ciência. Deus precisava daquele homem. Precisava daquele homem. Como Deus precisava deste homem aqui. Porque cada um de nós é importante com seus dons para a propagação do Evangelho. Cada um de nós é importante para a propagação do Evangelho. Tá bom? Um grande abraço, a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. Um abraço.